Engraçado que os evangélicos pregam que idolatria é pecado. E olha que ironia acontece hoje dentro do meio evangélico. A religião evangélica entra para dentro de um templo, chama aquele templo de casa de Deus. E eles dizem que é contra a idolatria. E eles dizem ainda aquele palco que está dentro daquele prédio religioso, ele chama de altar. E eles pregam contra a idolatria. E em cima daquele altar fica um homem que ele chama de suposta autoridade espiritual, que é o seu pastor. E os evangélicos pregam contra a idolatria e praticam idolatria em tudo que faz dentro de um templo hoje religioso. E o povo não consegue entender nem viver a verdade do Evangelho de Cristo Jesus e prega contra a idolatria. E o pior, que hoje, nos dias de hoje, os evangélicos levam um político para dentro de um templo religioso e chama de mito. E eles continuam dizendo que prega contra a idolatria. E consegue levantar um bezerro de ouro que é um político e consegue chamar esse político de mito e diz que é contra a idolatria. Olha que ironia dos evangélicos, como eles entram em contradição no que pregam e eles vão contramão sobre aquilo que estão pregando. É contra a idolatria, tem um prédio que ele chama de casa de Deus, e em cima, dentro desse prédio, tem um palco que eles dizem que é altar, e em cima daquele altar tem um homem que ele chama de sua suposta autoridade espiritual, e ainda consegue colocar um político dentro desse prédio e chamar de mito. Olha que ironia que os evangélicos hoje pregam e diz que é contra a idolatria. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários se você diz que aquele templo que você congrega é casa de Deus e aquele palco é altar e o seu pastor é a sua suposta autoridade espiritual e você ainda tem um político mito. Deixa aqui nos comentários. Que o Senhor Jesus te abençoe.